Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 11, José, mestre dos sonhos. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos em busca da tua graça, da tua bênção e da iluminação do Espírito Santo. Derrama sobre mim e os meus irmãos a tua bênção. Que o Espírito Santo nos abra a mente para entendermos a tua palavra. Responde às preces, às súplicas e às intercessões do teu povo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, José, mestre dos sonhos. O verso áureo diz: os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Gênesis 37, verso 19. A história de José, em Gênesis 37 até o capítulo 50, compreende a última seção do livro de Gênesis, desde os seus primeiros sonhos em Canaã até a sua morte no Egito. Ele ocupa mais espaço no livro de Gênesis do que qualquer outro patriarca. Embora fosse apenas um dos filhos de Jacó, ele é apresentado em Gênesis como um grande patriarca, tanto como Abraão, Isaque e Jacó. Como veremos, também a vida de José destaca duas verdades teológicas importantes. Primeiro, Deus cumpre as suas promessas. Quando ele promete, ele cumpre. E em segundo lugar, Deus transforma o mal em bem. Ele tem esse poder para transformar o mal em bem. Fique tranquilo nas mãos de Deus. Mesmo quando maquinam o mal contra você, lembre-se, Deus transforma o mal em bem. No estudo desta semana, vamos nos concentrar no início da vida de José. Ele é o filho favorito de Jacó e isso lhe trouxe grandes problemas. Ele foi chamado pelos seus irmãos de o sonhador, cujo significado é mestre dos sonhos, um especialista em sonhos. Esse título lhe cabe muito bem, porque ele não só recebia sonhos, mas ele entendia, interpretava sonhos proféticos, mas também realizava-os em sua vida. Nesses capítulos, veremos novamente que a providência de Deus é confirmada, apesar da maldade e da perversidade do coração humano. Na parte de domingo, problemas familiares. Quem não tem problemas familiares? As melhores famílias, ricas ou pobres, cristãs ou não, todas as famílias têm problemas. Desde a primeira família na terra, a família de Adão e Eva, foi uma família com problemas. Queridos, os problemas que surgem em nossas famílias não nos devem desanimar. Nós não estamos no céu, nós estamos na terra, onde existe o pecado. E Satanás se infiltra nas famílias, tentando ganhar o coração de um filho, ou de uma filha, ou de um marido, ou de uma esposa. Ele quer disseminar o mal. Problemas familiares são chances, são brechas para que o Espírito Santo penetre também na sua vida, no seu lar, e solucione, trazendo paz, trazendo reconciliação, trazendo harmonia. Jacó finalmente se estabeleceu na terra de Canaã. Enquanto Isaque era apenas um peregrino, um forasteiro, o texto diz que Jacó habitou na terra. Ele se estabeleceu na terra. No entanto, foi enquanto se estabelecia que os problemas começaram. Dessa vez, na família dele. A polêmica não dizia respeito à posse da terra, nem ao uso de um poço. Era principalmente um problema espiritual na família. Leia Gênesis comigo agora. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37 e vamos ver os versos 1 até o verso 11. Gênesis 37 e os versos 1 até o verso 11. Aqui nós lemos: Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai,
na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. José era diferente no caráter, nos costumes, e José trazia uma má fama dos seus irmãos. E aqui diz o verso 3, e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Queridos, Jacó não podia demonstrar, como ele demonstrou, preferência por um filho. Você que é pai, você que é mãe, nós, pais e mães, nós corremos o mesmo risco. Mesmo que você sinta uma preferência por um filho, você não pode demonstrar. Você não pode valorizar um filho e menosprezar os outros, depreciar os outros. Você cria um problema no filho preferido, na vida dele, e cria um problema também deste filho com os demais irmãos, que sentirão, obviamente, inveja, ciúmes. Queridos, exatamente foi o que Jacó fez. Ele demonstrou publicamente que ele preferia José. E ele fez uma túnica de várias cores, uma túnica de príncipe, mostrando que José era preferido e dando indicação de que José seria o primogênito. Embora ele fosse o mais novo, Jacó estava demonstrando que José seria o primogênito, aquele que adquiriria a herança da primogenitura. Isso criou raiva nos irmãos, inveja nos irmãos. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Culpa de quem? Culpa de Jacó, que demonstrou a preferência por um filho em detrimento, em depreciação pelos outros. Culpa também de José, que se prevaleceu da preferência e fez questão de agir de uma forma que desagradou os seus irmãos. Queridos, aqui diz no verso 5, sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E disse também aqui no verso 8, então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E o verso 9, e sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Verso 11, seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Talvez no íntimo, o pai Jacó acreditasse que esses sonhos pudessem significar algo, e estava certo, por mais que não pudesse saber disso naquele momento. Queridos, problemas familiares podem ser evitados quando o pai e a mãe, consagrados a Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, vão amar a todos os filhos de igual forma. E mesmo que você tenha preferência por um filho, você não vai demonstrar isso publicamente. Você vai usar de psicologia, você vai usar de discrição. É muito comum hoje nós presenciarmos nas famílias a preferência que o pai tem por um filho e a mãe tem preferência por outro filho. Isso é mais comum do que você pensa.
E as famílias demonstram isso publicamente, criando complexos em alguns e criando orgulho e presunção em outros. Nós deveremos evitar este tipo de problemas familiares que podem ser evitados pela graça de Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo. Você como pai, você como mãe, você pode demonstrar o amor, o carinho por todos os filhos, orando por todos, jejuando por todos, consagrando-os todos para a salvação em Jesus Cristo. É assim que deveremos agir como pai e como mãe. Não existem famílias perfeitas, porque não existem maridos e esposas perfeitos, não existem filhos perfeitos, mas nós poderemos ter boas famílias, consagradas a Deus, uma família em que o amor de Deus prevalece, onde existe cortesia de um para com o outro, onde palavras amáveis são proferidas. Este tipo de lar é o lugar preferido que os anjos de Deus gostam de habitar. Os anjos de Deus estão presentes no seu lar. E querido pai, querida mãe, consagrem seus filhos, seu lar, diariamente, de manhã e à noite, a Jesus Cristo. Pedindo que os anjos de Deus venham viver no seu lar. Pedindo a presença santa de Jesus Cristo no seu lar. Consagre a Jesus a sua família, diariamente. Este é um dever meu e seu, como pai, como mãe, de consagrarmos nossos filhos, nosso lar a Jesus Cristo, todos os dias. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o ataque a José. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 37 e vamos ver então os versos 12 até o verso 36. Aqui lemos: E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? Então ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E o verso 19: E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E agora o verso 26. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos ao nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos, e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu-a, e disse: É a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos, e pôs saco sobre os seus lombos,
e lamentou ao seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Queridos, aqui está a história, uma tragédia familiar, uma tragédia de traição. Os próprios irmãos traíram José. Os próprios irmãos o venderam para o Egito. Queridos, desde que Adão e Eva pecaram, Satanás tem se infiltrado nas famílias criando problemas. Na primeira família de Adão e Eva, ele se apossou da mente de Caim, tornando Caim o primeiro assassino, porque ele matou seu irmão Abel. Na família de Isaque, Satanás também se infiltrou e fez a cabeça de Jacó para aceitar o conselho da sua mãe, para enganar e mentir para o seu pai Isaque, e também traiu seu irmão Esaú. E agora, na família de Jacó, nós estamos vendo algo terrível. Foi um grande problema. Um problema de traição, um problema inimaginável. Jacó não poderia nem mesmo suspeitar do mal, do terrível mal que os seus filhos fizeram para com José. Como acontece com a sua família? Com a minha? Como são nossas famílias? São melhores do que a família de Jacó? Certamente que não. Nós também temos os nossos problemas, nossos desentendimentos, nossos dissabores. Mas, querido pai, querida mãe, consagremo-nos a nós e também aos nossos filhos, ao nosso Senhor Jesus Cristo cada dia. Dediquemos a Ele os nossos filhos e vamos pedir que habite no nosso lar Jesus Cristo, através do Espírito Santo, com a presença santa dos anjos, que a nossa família seja um lugar onde os anjos de Deus apreciam estar. Vamos remover da nossa família qualquer coisa que desagrade a Deus, qualquer coisa que possa ser usada por Satanás, usada como uma brecha para entrar e se infiltrar no nosso lar. Vamos remover do nosso lar aquilo que não é de Deus, aquilo que é mundano, aquilo que é pagão, aquilo que é idólatra. Queridos, você e eu pertencemos a Jesus, nossos filhos, nosso lar. Aleluia! Na parte de terça-feira, Judá e Tamar. Mais um problema na família de Jacó. Queridos, por que a Bíblia conta estes casos de traições? Por que a Bíblia conta esses casos de adultério, de fornicação, de abusos? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não esconde os pecados dos filhos de Deus. Porque a Bíblia mostra que Deus, mesmo em meio a esta situação de pecados, de adultérios, de prostituição, de traição, Deus usa de graça e de misericórdia. Porque o coração humano hoje é semelhante ao coração humano daquele tempo. E nós precisamos entender que a graça de Deus está tão viva hoje quanto esteve viva naquele tempo. A porta da graça está aberta. E mesmo quando falhamos, caímos, Deus usa de misericórdia conosco. Se houve solução para a família problemática de Jacó, existe solução também para as famílias problemáticas de hoje. Aqui lemos a história de Judá e Tamar. Essa história não está fora de lugar. Aconteceu após a venda de José no Egito e é coerente com o fato de que Judá havia acabado de deixar os seus irmãos. Judá deixou a casa dos seus pais, dos seus irmãos, o que aponta que houve um desacordo entre eles. Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 38. Aqui, esta experiência de Gênesis 38 ocorreu logo após a venda de José para o Egito. Aqui diz o verso 1: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos, ou seja, saiu dentre os seus irmãos, e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou a ela. Judá se uniu com uma mulher cananeia.
exatamente o que ele não deveria fazer, porque os cananeus, eles adoravam deuses estranhos, ídolos, não eram adoradores do Criador dos céus e da terra. Mas Judá teve um jugo desigual aqui. E aqui vemos no capítulo 38, verso 3. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome E o verso 4, e tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Queribe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Queridos, para a Bíblia usar esta expressão, é porque ele era uma pessoa possuída pelo demônio. Era um filho possuído pelo demônio. Ele era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. E agora vemos o verso 8. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente ao teu irmão. Existia no Antigo Testamento, entre o povo de Deus, a lei de que quando um irmão morria sem filhos, sem nenhuma descendência, o próximo irmão deveria se casar com aquela viúva para suscitar, para dar uma descendência para o irmão que morreu. E foi exatamente isso que Judá pediu para o seu filho Onã fazer, para se unir a Tamar, para dar um filho para ela, para que o filho que morreu, tivesse uma descendência. Porém, Onã era tão ímpio quanto e Onã não queria dar descendência ao seu irmão. Por isso a Bíblia diz aqui no verso 9, Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, quando Onã tinha relação sexual com Tamar, derramava na terra, ou seja, a ejaculação dele, ele ejaculava na terra, para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Queridos, a palavra onamismo vem do nome de Onã. Onamismo é sinônimo de masturbação, porque na masturbação o homem ejacula fora, o sêmen é desperdiçado. Deus condena a masturbação e Deus condenou o ato de Onã agir egoisticamente. Ao ter relação sexual com Tamar, ele ejaculava fora, para não dar descendência ao seu irmão. E Deus o matou. Deus matou o seu irmão e Deus matou Onã. E Judá então ficou somente com o filho Selá, que ainda era jovem, que ainda não podia se casar. E Judá prometeu dar o seu filho Selá para Tamar quando ele crescesse. Nós lemos esta história aqui em Gênesis 38 e o verso 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa do seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tinate, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tinate, a toscar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu, disfarçou-se, assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tinate, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. Ela disse: que darás para que entres a mim? Queridos, a atitude de Judá foi uma atitude de prostituição. Ele foi um prostituto. Ele viu uma mulher a quem ele não conhecia e a teve como prostituta e ele se deitou com ela. Eu fico imaginando, queridos, como era o padrão moral daquele tempo dos filhos de Jacó.
eles não servem de modelo para você e para mim. Para nós que somos a última geração de Deus na terra, para nós que buscamos a santidade de Deus em nossa vida, nós não conseguimos entender esse padrão moral de fornicação, de adultério, de promiscuidade daquele tempo. Portanto, queridos, não vamos usar estes exemplos que a Bíblia deixou para desculpar nossas atitudes, nossos pecados, nossa promiscuidade. Isto foi escrito para nossa advertência, mas nós temos muito mais luz. Nós temos hoje a luz do Antigo Testamento somada com a luz do Novo Testamento e mais a luz do Espírito de profecia. Nós temos luz abundante. Não podemos viver como vivia o povo de Deus no tempo de Abraão, ou no tempo de Moisés, ou no tempo de Jacó. Nós devemos viver a luz dada por Deus a nós. Luz fornecida por Deus é luz que Deus vai cobrar de você e de mim. Por isso, esta última geração deve buscar santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor é o que tem que estar escrito na nossa testa. Por isso, queridos, quando nós lemos a história de Judá se prostituindo com Tamar, nós ficamos chocados, porque este não é o padrão moral do povo de Deus hoje. Aleluia por isso. Nós lemos agora aqui no capítulo 38 e no verso 17. E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu. E entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se, foi-se e tirou de sobre si o seu véu, porque ela não era uma prostituta. Ela simplesmente estava buscando descendência para o seu marido que tinha morrido. Seu marido era ele morreu, ela ficou sem filhos. Onã não deu filho a ela, Judá não deu o filho Selá para ela, e agora ela buscou descendência através do próprio sogro, Judá. Por isso, depois deste ato, ela tirou de sobre si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. E o verso 20 diz: e Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. E agora o verso 24. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Esta era a pena. E agora o verso 25. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. Verso 26. E conheceu-os Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Verso 27. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram seu nome Zerá. Queridos, Deus desaprovou o adultério, a prostituição de Judá. Mas Deus honrou Tamar. Deus honrou Tamar ao ponto de colocar o seu filho Pérez como um dos ancestrais do próprio Messias. Quando você abre a Bíblia, lá em Mateus, abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Aqui você vai encontrar o nome de Pérez na genealogia do Messias, de Jesus Cristo. Aqui nós lemos em Mateus capítulo 1 e o verso 3. E Judá gerou de Tamar
a Pérez e a Zará. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias, que é Batseba. Queridos, vocês veem aqui na genealogia de Mateus capítulo 1, a genealogia do Messias, do Filho de Deus. Você vê aqui o nome de 4 mulheres. A primeira mulher é Tamar, aquela com quem Judá prostituiu-se, e ela teve um filho, Pérez. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe é a segunda mulher que aparece na genealogia de Jesus. Raabe era uma prostituta de Jericó. Lembram-se vocês quando o povo de Israel cercou Jericó e Raabe foi salva, ela e a sua família? Ela se converteu ao Deus de Israel e Deus a honrou pela fé, pela dedicação ao Deus de Israel, e o nome dela está na genealogia do Messias, assim como Tamar, também Raabe, e também a mulher de Urias, o heteu, Batseba, com quem Davi adulterou. Batseba também está na genealogia de Jesus Cristo. E a quarta mulher que está na genealogia do Messias é Maria, que está aqui no capítulo 1 e no verso 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Deus não somente perdoa, mas Deus também honra aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Queridos, este Deus das misericórdias, que honrou Tamar, que honrou Raabe, que honrou Batseba, este Deus é o Deus das misericórdias. É o Deus que perdoa e apaga o seu passado e olha para você como se você nunca tivesse pecado. Isto é graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, José, um escravo no Egito. Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Aqui nós lemos: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco, ou seja, chefe, capitão, não é? De Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Esta frase, que está no capítulo 39, verso 2, ela se repete constantemente na vida de José. E o Senhor estava com José. E ele foi traído pelos seus irmãos. E o Senhor estava com José. E ele foi vendido como escravo para o Egito. E o Senhor estava com José. E ele foi injustiçado. Ele foi acusado pela mulher de Potifar. E o Senhor estava com José. E ele foi mandado para a prisão. E lá ele permaneceu pelo menos 12 anos preso. Queridos, esta frase, e o Senhor estava com José, faz parte da vida de José. Porém, não impediu que ele sofresse. Não impediu que ele fosse traído. Não impediu que ele fosse vendido como escravo. Não impediu que ele fosse colocado na prisão. Mas o Senhor estava com José. Deus está com você. Deus está comigo. Mas isto não significa que não seremos traídos, que não seremos injustiçados ou perseguidos ou mesmo presos. Mas deveremos sempre lembrar, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Aqui ainda não é o céu está por vir. Enquanto estivermos nesta terra, o Senhor está comigo e com você. Por isso, poderemos enfrentar e certamente vamos enfrentar muitas injúrias, muitas injustiças, traições e até prisões. Mas lembre-se e conforte-se, o Senhor está com você. Aqui nós lemos, queridos, no capítulo 39, verso 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele,
Estão vendo novamente a mesma frase, que o Senhor estava com José, verso 3, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Queridos, ela era patroa, José era escravo. Ele pertencia a ela, e ela poderia fazer dele o que ela quisesse. E quando ela disse, deita-te comigo, ela tinha certeza de que José ia se deitar com ela. Mas ali diante dela estava um homem, um jovem, bonito, forte, boa aparência, mas ele amava o Deus de Isaque, ele amava o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o seu pai. Ele era um jovem fiel, ele era um jovem íntegro e puro. E José ousou discordar da sua patroa. Diz aqui o verso 5. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? Como eu pecaria contra Deus? O pecado para José era ofensivo. O pecado para José era repulsivo. Queridos, à medida em que você vai tendo comunhão com Deus, à medida que você vai recebendo o caráter de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo, o pecado se torna para você ofensivo. O pecado se torna para você repulsivo. Para Jesus, o pecado era repulsivo, não atrativo, mas repulsivo. E Deus quer fazer na sua mente e na minha mente este processo de que o pecado também se torne ofensivo, também se torne repulsivo. O que nos é atrativo é a santidade de Jesus Cristo. É a santa lei de Deus na qual meditamos de dia e de noite. É para isto que somos atraídos. José era um jovem dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E aqui diz no capítulo 39, verso 10, e aconteceu que falando ela cada dia a José, ela foi insistente, não foi um dia, não foi uma vez, ela fazia isso todos os dias, assediando José. E José tinha todas as desculpas possíveis para ceder e para se deitar e ter relação sexual com a mulher de Potifar, porque ela era sua dona, ela mandava nele, mas ele ousou discordar, recusar pecar. O pecado é um ato voluntário da alma. Eu repito, o pecado é um ato voluntário da alma. Satanás pode tentar, e ele tenta, mas ele não pode forçar você a pecar. Aleluia! Satanás não pode forçar você ou a mim de pecarmos, de forma alguma. O pecado é um ato voluntário, meu e seu, quando nós dizemos sim para o pecado. Mas nós temos que dizer não, porque Jesus Cristo, tentado, nunca cedeu, sempre disse não para o pecado. José disse não para o pecado. E assim, você e eu deveremos nos espelhar no exemplo de José, no exemplo de Jesus, no exemplo de Daniel. Queridos, aqui diz em Gênesis 39, e o verso 10, e aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Ela mandou todo mundo embora, para que, quando José chegasse, só estivesse ela e ele.
A sós, queridos, eu me lembro muito bem no meu primeiro ano de ministério, quando uma mulher me chamou para ir à casa dela para dar estudos bíblicos para ela. E quando lá cheguei, eu vi que ela estava sozinha e estava com um shortzinho bem curto. Queridos, eu nunca mais voltei àquela casa. Queridos, o pecado, ele se torna repulsivo para você quando você é apaixonado por Jesus Cristo. Você não vai ser apaixonado pela mulher alheia. Você não vai ser apaixonado pelo homem alheio. Você vai ser apaixonado por Jesus. A sua mente está voltada para a pureza, para a santidade, para o amor a Deus. Mas este é um processo de santificação que Deus vai operar na sua vida e na minha vida. Um processo que dura a vida toda, mas é um processo contínuo, pela comunhão constante. E aqui diz o capítulo 39 e o verso 12. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Ela foi violenta, ela o agarrou, ela segurou o seu vestido. E ele agiu abruptamente, ele agiu com rudeza. Ele rompeu com o pecado, deixando o vestido na mão dela e saiu correndo. Não é feio correr do pecado. Queridos, nós não poderemos usar de gentileza com o pecado. Nós não poderemos usar de amabilidade com o pecado. Com o pecado nós deveremos agir com rudeza. Nós deveremos romper com ele abruptamente e correr para o lado de Jesus Cristo. Não é feio e não é vergonhoso correr do pecado, porque o pecado nos é ofensivo, porque o pecado nos é repulsivo. E aqui diz no capítulo 39 e o verso 13, e aconteceu que vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens da sua casa e falou-lhes dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E o verso 19, e aconteceu que ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava dizendo, conforme a estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do cárcere. E agora o verso 21 se destaca, porque aqui se repete mais uma vez a característica frase que acompanhou a vida de José. Capítulo 39, verso 21. Quando o colocaram no cárcere, o verso 21 diz, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Queridos, o Senhor estava com José, mas ele foi injustiçado, acusado, e ele foi preso. Queridos, mas o Senhor estava com José. O mais importante, meus queridos, é termos a plena certeza de que o Senhor está comigo, o Senhor está com você. E Ele vai nos ajudar a enfrentar e a superar as acusações, sofrimentos, angústias, decepções. Porque em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia. Na parte de quinta-feira, os sonhos do faraó. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 39 e o verso 23. Aqui diz, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O carcereiro mor colocou todas as responsabilidades nas mãos de José, porque o verso 23 diz, porquanto o Senhor estava com ele. Ele estava na cadeia, mas o Senhor estava com ele. O Senhor Jesus está com você, meu irmão. Mas nós vamos passar pela angústia qual nunca houve. O Senhor está com você, meu querido irmão. Mas muitos de nós vamos nos tornar mártires. Vamos derramar o nosso sangue por amor a Jesus Cristo. Mas o Senhor está conosco. Aleluia. E aqui diz, no capítulo 40 agora, o verso 1 em diante. E aconteceu depois destas coisas,
que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Verso 6, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. José percebeu que o copeiro e o padeiro estavam preocupados. E aqui diz o verso 7, então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere, da casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava como brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E agora, queridos, Gênesis 41, verso 1 em diante, fala do sonho de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas no vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos.
E estava ali conosco um mancebo, hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó, e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. Finalmente, o copeiro se lembrou de José. Agora, querido, chegou o momento de Deus transformar a vida de José. Até aqui ele foi humilhado e traído, injustiçado. Mas agora chegou o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, meus queridos. Nós somos apressados porque a nossa vida é muito curta. Mas Deus não tem pressa. E quando chegou o tempo de Deus restaurar e honrar José, a Bíblia diz que Deus deu a Faraó um sonho, 2 sonhos. E José foi chamado para interpretar estes sonhos. Capítulo 41 e o verso 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. De forma alguma José tomou para si as honras. Ele sabia que o dom da interpretação vinha de Deus. E ele disse: Deus dará resposta de paz a Faraó. Verso 17. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho eu estava em pé na praia do rio. E Faraó contou os seus 2 sonhos a José. E José, iluminado por Deus, deu a interpretação. Aqui diz no verso 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Porquanto Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E o verso 38, e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sabido como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Nesta ocasião, José tinha 30 anos.
Quando ele foi vendido como escravo, ele tinha em torno de 17 anos. Queridos, portanto, são 13 anos. 13 anos, este processo em que ele foi traído e vendido para o Egito e esteve na casa de Potifar e foi acusado pela mulher de Potifar e foi preso, e lá na prisão ele permaneceu cerca de 11 a 12 anos e agora ele estava restaurado por Deus como governador do Egito, príncipe do Egito. Queridos, Deus honra aqueles que lhe são fiéis. Nós não conhecemos o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso. Mas a experiência de José é uma inspiração para você e para mim, para entendermos que Deus precisa hoje de homens e mulheres, de jovens como José, que não se vendem e não se compram. Aqui nós lemos no livro Educação. No livro Educação, páginas 56 e 57, nós lemos: a maior necessidade do mundo é a de homens e mulheres, que não se comprem e nem se vendam. Homens e mulheres que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens e mulheres cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é fiel ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Deus precisa de jovens, de homens, de mulheres que sejam fiéis a Deus como a bússola é fiel ao polo e que chamem o pecado pelo nome. Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, minha irmã. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho ou filha, Deus derrame o Espírito Santo sobre você, para que nós sejamos estes homens, estas mulheres, ungidos pelo Espírito Santo, íntegros e fiéis a Deus, como a bússola é fiel ao polo. Deixo com você a bênção do meu Jesus, deixo com você a paz que só Ele tem para dar. Amém.